Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 15/3 de 2023. Depois de um dia maravilhoso aqui no YouTube, um dia excelente também no nosso grupo VIP com tips exclusivas. Hoje é dia de mais uma rodada da principal liga de basquete do mundo e hoje também a gente traz os nossos palpites e análises baseados em números e estatísticas, para você se sentir seguro de fazer a sua entrada, concordar, discordar da gente, mas acima de tudo porque é assim que a médio e longo prazo você será lucrativo. Antes da gente começar, além das bets, a casa de aposta que patrocina os nossos vídeos aqui gratuitos no YouTube com os nossos palpites e dicas de caminhos que você pode seguir para poder ser lucrativo dentro de uma partida, é a casa de aposta certa para você. O link dele está aqui na descrição. Essa casa de aposta tem muito carinho com basquete, oferecendo odds exclusivas, mercados que vocês só encontram lá, e mais do que isso, a possibilidade de você fazer entradas por valores mínimos, saques, foguetes via Pix, e também para você ser bem lucrativo e ter a oportunidade de conhecer eles através de depósitos por valores baixos. Assim, você pode conhecer a plataforma deles via smartphone e desktop e ver que lá é o lugar certo para você estar trabalhando, investindo e apostando em NBA aqui com a gente do Sexta de Trade, link na descrição, torne-se uma lenda, beleza? Meta de 250 likes pro vídeo de hoje. Quem foi lucrativo ontem com os nossos palpites, cliquem no botão de joinha. Tenho certeza que a gente vai bater essa meta. Se inscreve no canal se ainda não são inscritos, ativem o sininho também, porque os jogos da NBA estão começando mais cedo, então quanto antes você assistir o nosso conteúdo melhor, card aqui em cima do vídeo que a gente lançou hoje, indicando quais foram os jogadores mais interessantes para se investir nessa temporada 22-23, claro, sempre olhando para frente e tendo o horizonte de jogadores que podem ser lucrativos para se apostar nessa reta final de temporada. E se vocês querem fazer parte do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, chamem lá. A hora é agora, tá acabando a temporada regular e esse é o momento onde a gente é mais lucrativo na NBA e você precisa aproveitar também. Outra coisa interessante é que a gente tá fazendo aniversário nessa semana do nosso canal do Sexta de Trade, então deixem um like aí para poder desejar os nossos parabéns, são 2 anos aqui com vocês, bora pra cima com Cleveland e Philadelphia 76ers, aqui a gente tem muitas possibilidades, muito de eu ter demorado também para subir o vídeo hoje é porque a gente tem dúvidas importantes, principalmente do lado do Cleveland. Donovan Mitchell e também Jarrett Allen são as principais dúvidas para essa partida, os Cavs que hoje jogam dentro de casa e nessa temporada, até por estratégia, eu sempre tô priorizando um time mandante, colocar um handicap positivo neles quando eles são considerados não favorito pelas casas de aposta, vem valendo muito a pena. Mas acima de tudo, hoje a gente tem um adversário interessante para poder estar investindo nessa linha com histórico recente favorável, mas lembrando que essa entrada só é válida se Jarrett Allen e Donovan Mitchell estiverem em quadro. Então meu palpite para Philadelphia 76ers e também para Cleveland Cavaliers, lembrando mais uma vez essa questão de escalação, quem joga, quem não joga, a gente atualiza no nosso grupo VIP e fazemos as correções das nossas entradas lá, até que se confirme é mais 6.5 Cleveland Cavaliers, com base na seguinte argumentação: se a gente for olhar os últimos 5 confrontos diretos entre essas franquias, é verdade que o Philadelphia venceu grande maioria deles, 4 e perdeu 1. Mas eles não conseguiram cobrir esse handicap em nenhuma das oportunidades que encararam o Cleveland Cavaliers. Hoje, além dos Cavs jogar dentro de casa, eles enfrentam o Philadelphia 76ers, que não vive o seu momento mais brilhante, não. É verdade que eles vêm de 5 vitórias consecutivas, mas ainda assim, eles perderam 3 dos últimos 9 jogos e mais do que isso, tiveram dificuldades em alguns confrontos. Mas o que faz a gente se interessar pelas linhas recentes do Philadelphia é que eles não cobriram esse handicap contra o Portland, não cobriram contra o Indiana, Milwaukee, não cobriram também contra o Dallas Mavericks e também não cobriram contra o Miami Heat e o Boston Celtics, ou seja, em 6 dos últimos 9 jogos. Se a gente for fazer um recorte das últimas 10 partidas de cada uma das equipes, a gente pode observar um Cleveland Cavaliers superior em algumas categorias. Mas se a gente fazer o recorte geral também, a gente está falando de um Philadelphia que foi o terceiro pior ataque, o Cleveland o 9º melhor ataque. A gente também tá falando de um Cleveland que é a 2ª melhor defesa da NBA e o Philadelphia 8º, então deve ser um jogo de alto nível. Mas se a gente for fazer esse recorte mais curto, que eu considero bem interessante para a gente poder tirar algumas conclusões, a gente vai ver que o Cleveland Cavaliers também continua no top 10 em eficiências ofensivas, assim como o Philadelphia 76ers, mas o Cleveland foi o único que sobreviveu no top 10 de eficiências defensivas. Eu adoro ficar a favor de boas defesas. A equipe do Philadelphia 76ers caiu muito defensivamente, se tornou uma das 10 piores defesas desse recorte dos últimos 10 jogos, então dá pra gente acreditar que o Cleveland Cavaliers vai se manter perto do placar, vai ser competitivo e mais do que isso, cobrir esse handicap de mais 6.5 Cleveland que a gente tá indicando hoje pra vocês, beleza?
Próxima partida, Miami Heat e Memphis Grizzlies. Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, o Miami Heat é um time terrível para cobrir handicaps, mas o Memphis Grizzlies fora de casa não é dos times mais confiáveis. Então para essa partida a gente vai fazer aquilo que vem dando certo pra gente. A gente tá 100% nas entradas de alas em over de bolas de 3 contra o Miami Heat. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos repetir a dose e aproveitar que a gente tem um jogador a nosso favor com linhas baixas e com muita confiança para poder ser produtivo no acima de 1.5 bolas de 3 do Dillon Brooks. Acima de 1.5 bolas de 3 do Dillon Brooks é o nosso palpite para Memphis e Miami Heat. Por que a gente acha que isso é possível? Bom, nos últimos 8 jogos do Dillon Brooks, ele conseguiu superar essas linhas de mais de uma bola de 3 em 6 dessas partidas. Ele teve uma média de 2.4 bolas de 3 por jogo e uma média de 7.1 tentativas. Eu gosto de jogadores com números altos de tentativas acima de tudo, muito mais do que simplesmente terem eficiência. E por conta da personalidade dele, por essa ser a forma mais fácil de se ferir o Miami Heat, acredito que ele vai ser bem insistente, além de também ele ter alguma facilidade ali, né, dentre os alas para poder criar o próprio arremesso. Eu tô falando sobre isso porque o Miami Heat é simplesmente o segundo time da NBA que mais sofre bola de 3 por jogo, empatado com o Chicago Bulls. Só que quando eles jogam dentro de casa, eles sofrem mais do que como visitante. São 3.4 bolas de 3 sofridas contra 12.8 quando eles não estão jogando na Flórida. Então a gente tá em vantagem territorial aqui também, pelo menos em teoria, mas também numa vantagem minimamente histórica, digamos assim. Acontece que o Dillon Brooks, nos últimos 4 jogos contra o Miami Heat consecutivos, superou essa linha. Ele teve uma média de 9 tentativas por jogo. Em um desses jogos, ele fez 11 tentativas para conseguir o over, mesmo com 18% na eficiência desses arremessos. Ele foi insistente porque ele sabe que esse é o melhor caminho para você ser produtivo contra o Miami Heat, que é uma das piores defesas de perímetro da NBA, uma defesa que nos últimos 10 jogos caiu muito de rendimento, saiu do top 10 de melhores, e foi quase pro top 10 de piores aqui, ficando um pouquinho ali do Philadelphia 76ers. Até por isso também, olho ali no handicap positivo da equipe do Memphis Grizzlies, porque além deles serem um time com totais condições de fazerem um bom confronto contra o Miami Heat não consegue cobrir esse handicap aí, né, nos últimos 20 jogos, se eu não me engano, consecutivos. E também é o time com menos pontos por jogo em toda a liga, então mesmo que eles vençam, geralmente eles não conseguem se distanciar tanto dos seus adversários. Eu só não vou indicar aqui pra vocês com toda certeza esse HC positivo do Memphis, porque eu acho que a entrada do Dillon Brooks é mais interessante. Então a gente vai de acima de 1.5 bolas de 3 do Dillon Brooks. Se a gente for considerar a posição de small forward e também a posição de shooting guard, onde o Dillon Brooks mais deve circular durante essa partida, a gente tá falando de um Miami Heat que foi o terceiro time que mais sofreu bolas de 3 para a posição de shooting guard em toda a liga. E nos últimos 15 jogos, eles foram o quinto time que mais permitiu arremessos de bola de 3 para jogadores da posição de small forward, que são as duas ali que o Dillon Brooks deve circular com mais frequência. Beleza? Bora aqui para Chicago Bulls e Sacramento Kings. Geralmente eu trabalho muito no under dos jogos do Chicago Bulls e nos jogos do Sacramento Kings. Quando a gente tem oportunidade, uma linha interessante, dá pra gente trabalhar no acima D. Geralmente as linhas estão muito esticadas, eu acabo não fugindo do meu método, mas hoje, como o Chicago Bulls joga dentro de casa, as linhas foram um pouquinho mais generosas. Eles estão com medo de que a defesa dos Bulls acabe funcionando muito bem e de que o ataque deles ali, né, continue abaixo das expectativas como vem sendo recentemente. Porém, eu tive que montar um quebra-cabeça para ser lucrativo nesse jogo aqui. Eu tive que fazer uma combinada, uma dupla mais especificamente, tentando prever o mínimo que essas duas equipes devem pontuar ao mesmo tempo. Eu até acho essas linhas de acima de 229.5 pontos interessantes, mas eu encontrei algo que eu, pelo menos, considero ainda melhor para esse jogo aqui. Repetindo, vai ser uma dupla. A gente vai somar acima de 107.5 pontos do Sacramento Kings e a gente vai somar um acima de pontuação do Chicago Bulls, acima de 108.5 pontos, vai estar pagando perto de 1,50 e eu considero a entrada mais segura para essa partida. Se a gente for olhar, os últimos 10 jogos do Sacramento Kings foi uma mina de ouro para pontuação. Eles fizeram 131 pontos, ponto 5, né? 131.5 pontos por partida de média nesses últimos 10 jogos e sofreram 126.5, média de mais de 250 pontos feitos e sofridos nas partidas dos quais eles estiveram envolvidos. É lógico que essa linha é bem puxada para cima também por conta do jogo contra o Los Angeles Clippers, que foi, se eu não me engano, o segundo mais pontuado da história da NBA, mas a gente também precisa considerar que mesmo sem esses números, é uma média relevante de pontos feitos e sofridos. E mais do que isso, se a gente for esperar que o Sacramento Kings faça mais de 107 pontos e que o Chicago Bulls ali, né, faça mais de 108 pontos, isso aconteceu em 9 dessas 10 partidas. Só não aconteceu no jogo entre Sacramento e New Orleans Pelicans porque o Sacramento
por 1 ponto não conseguiu chegar na casa do 109, mas a gente tá falando, né, de um péssimo New Orleans Pelicans que recentemente vem pontuando muito mal. Já o Chicago Bulls, não, recentemente eles até melhoraram, o Zach LaVine tá jogando no nível de All-Star, mas mais do que isso, a gente tem um encaixe favorável para as duas equipes produzirem bem, e aí você me pergunta, por que, Léo, então, que você não trabalha com o under do Chicago Bulls como você sempre vem fazendo e sempre vem dando certo? Bom, acontece que quando o Chicago Bulls encara uma equipe muito forte, muito boa na linha de 3 pontos, eles têm mais dificuldades de se defender, e mais do que isso, eles vão enfrentar um Sacramento Kings que é uma péssima defesa, principalmente de paint, de centro. A gente tá falando, vamos lá, de um Chicago Bulls que é o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo na NBA e de uns times que mais sofreram nos últimos 3 jogos, ficando na segunda posição também, sofrendo 15.7 bolas de 3 por jogo. Mas a gente também tá falando de um Chicago Bulls que pontua muito bem no centro, no paint, na média distância com Vucevic, Zach LaVine e também DeMar DeRozan, seus 3 principais jogadores. E é o setor onde o Sacramento mais sofre, onde eles são o terceiro time mais vazado de toda a NBA e onde nos últimos 3 jogos eles ainda conseguiram piorar essa média de pontos sofridas. Então, é um setor onde o Chicago Bulls pode produzir. Mas por que também, né, que eu salientei a linha de 3 pontos em que o Chicago Bulls não consegue defender? Porque é o que fez o Sacramento Kings chegar onde eles estão hoje, né? Um dos 3 melhores times da Conferência Oeste, que para muitos é a mais disputada da liga, e um time que é top 10 em bolas de 3 feitas por jogo, também é top 10 em número de tentativas e consegue ser top 10 na eficiência também. O Chicago Bulls é um time que sofre muitas bolas de 3 por jogo. Ainda a gente conseguiu observar, né, que o Sacramento Kings tem muito poder de fogo para poder estar pontuando no território triplo contra o Chicago Bulls. A gente também pode observar nessa temporada os setores onde o Chicago Bulls foi mais frágil na hora de defender esse tipo de arremesso. Eles são o 5º time que mais sofre bolas de 3 para jogadores da posição de ala. Então a gente pode ficar de olho principalmente no Malik Monk e também no Keegan Murray para essa posição e no Kevin Huerter, que volta e meia circula por ali, mas de toda forma joga na posição de shooting guard, que é onde o Chicago Bulls também foi o 5º time que mais sofreu bola de 3 para jogadores dessa posição. Então investir nas bolas de 3 hoje dos jogadores dos Kings também pode ser interessante, mas acima de tudo a gente tem esse quebra-cabeça muito bem montado. A forma como os dois times constroem suas jogadas ofensivas e a forma como seus adversários pior defendem. Então dá pra gente acreditar no acima D. Foi o que aconteceu recentemente quando o Chicago Bulls encarou o Indiana Pacers, mas bora combinar, o Sacramento Kings tem mais qualidade do que o time de Indiana. E a interpretação e análise foi praticamente a mesma, e a gente conseguiu um over ali, né? A gente teve um jogo de mais de 245 pontos totais naquela partida, mas acima de tudo, um palpite que pode ser replicado para hoje. O Chicago Bulls fazendo mais de 108.5 pontos e o Sacramento Kings fazendo mais de 107.5. Essa é a dupla que a gente vai indicar hoje. Então bora seguir aqui pro nosso vídeo, né? Mas não sem antes deixar o recado para vocês da Duarte Bet, a nossa parceira aqui do canal, e o link deles também tá na descrição. Acontece que eles têm um grupo free de tips para vocês aí embaixo, o grupo de tips mais antigo do Brasil, com mais de 10 mil clientes, tá dando a oportunidade de vocês conhecerem o trabalho deles no link aqui na descrição, para vocês verem se gostam, quais são os resultados deles e também angariar algumas tips exclusivas ali para você ser lucrativo, fazer algumas brincadeiras, alguns bingos, uns bilhetes prontos em apostas múltiplas. E mais do que isso, se vocês gostarem, vim no link aqui na descrição deles do grupo pago, dá aquela moral pra gente e dá aquela moral também pra Duarte Bet, que também incentiva o nosso canal a seguir existindo. É muito importante vocês terem segundas e terceiras opiniões, conhecerem outros grupos, conhecerem outros canais também e debaterem aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam de até aqui. Handicap de mais 6.5 Cleveland no jogo contra o 76ers, acima de 1.5 bolas de 3 do Dillon Brooks e acima de 108.5 pontos do Chicago Bulls, mais acima de 107.5 pontos do Sacramento. Beleza? Contra o Houston Rockets também a gente precisa explorar um jogador. Eu gosto de trabalhar com o mercado de pontos recentemente e acho que os Lakers vêm sendo um time confiável para vencer, mas eles vêm de uma partida consecutiva sem LeBron James e sem Anthony Davis dessa vez. Vou enfrentar um adversário favorável hoje, mas ainda assim um adversário que não tem nada a perder. Eu acho que aqui a gente tem 2 caminhos para estar seguindo, tá bom? A indicação de jogador e a indicação de pontos também. Porém, como o Los Angeles Lakers perde um dos seus melhores defensores e protetores de aro, que é o AD, eu vou trabalhar com o jogador. Então, o meu palpite para o jogo entre Los Angeles Lakers e também o Houston Rockets é acima de 22.5 pontos do D'Angelo Russell. Bom, por que a gente acredita nisso, né? Quando a gente fez a análise dessa partida, tá pagando 1,80 para a pontuação do D-Low. Bom,
Vamos daqui trazer os números para vocês que vai ficar mais fácil. Bom, o D'Angelo Russell nos últimos 2 jogos contra o Houston Rockets teve média de 26,5 pontos, fazendo 23 e 30 nas 2 partidas que eles se enfrentaram, né? Com mais de 50% de aproveitamento nas bolas de 3, marcando uma média de 5 bolas triplas por partida. Se a gente for olhar os últimos 3 jogos do D'Lo, ele também teve uma média superior a isso, marcando 26 pontos por partida nos últimos 3 jogos, superando essas linhas em 2 dessas 3. Mas acima de tudo, ele tá quente no território triplo, vai enfrentar um adversário favorável. Se a gente for considerar para a posição de point guard, o Houston Rockets é o time que mais cede pontos por jogo. É o time que mais cede assistências também, e é o time que mais cede bolas de 3, ou seja, é perfeito para o D'Angelo Russell arrebentar nessa partida por conta do fato, né, do Houston Rockets ceder muitas assistências. Ele vai estar sempre ali com alguns jogadores marcando o passe dele com um pouco mais facilidade de fazer algumas infiltrações e mais do que isso, arremessar de 3, que é algo que ele gosta muito. O Houston Rockets é o time que mais sofre bolas de 3 por jogo na NBA e foi um dos grandes protagonistas por permitir que jogadores, grandes estrelas, fizessem mais de 50 pontos, como aconteceu com o Damian Lillard, com Luka Doncic, com Lauri Markkanen, que chegou na marca ali de mais de 40, e com diversas outras estrelas. Então, que ele vai construir as jogadas sozinhas, é um time que defende muito mal, uma das piores defesas da NBA, um dos times mais vazados também, e um dos piores times em territórios triplos. Então, se sua grande estrela sabe pontuar bem desse setor, melhor ainda, mais confortável para você investir contra o Houston Rockets. Então, acima de 22,5 pontos do D'Angelo Russell é o nosso palpite, beleza? O jogo entre Minnesota Timberwolves e Boston Celtics, a gente tem muitas dúvidas importantes aqui. Rudy Gobert e Naz Reid podem não jogar, isso vai facilitar a vida do Boston Celtics, que busca ser competitivo hoje fora de casa contra o Minnesota Timberwolves. Eu acredito na vitória do Boston, mas ainda assim eu preciso ter algumas certezas aqui em relação à escalação que eu não tenho. O histórico recente é muito favorável para o Boston, e é verdade que a equipe do Minnesota mudou bastante, mas pelo menos em relação a nomes, eles não mudaram tanto assim e a tendência era melhorar. Não conseguiram. O Boston venceu os últimos 2 jogos consecutivos e se a gente for considerar, né, aqui desde 2016 o Boston só perdeu uma vez para o Minnesota Timberwolves, foi em Minnesota por 5 pontos de diferença, mas ainda assim o Boston é superior na grande maioria das partidas contra esse adversário. Beleza? Além do Minnesota Timberwolves não ser um time confiável, que nos últimos 10 jogos perdeu metade e ganhou metade. O Boston não vive o seu melhor momento na temporada. Então, até dá pra gente considerar um handicap positivo do Minnesota Timberwolves ou algo desse tipo. Só que no jogo contra o Houston Rockets, o Boston Celtics me pareceu indolente no sentido de já estamos classificados. Então, essa é a certeza que eu preciso ter. Por mais que eu não saiba se o Rudy Gobert e o Naz Reid estarão em quadra ou não, eu sinceramente tenho dúvidas de botar o meu dinheiro num time que talvez não tenha tanto comprometimento assim. O Boston chegou muito perto do título na temporada passada e acreditam que podem vencer mais uma vez dessa vez. Só que, sinceramente, eu lembro que na análise contra o Houston Rockets, não que eu esperava que o Houston Rockets fosse vencer, mas eu preferi trabalhar com a linha de 3 pontos dos jogadores do Boston Celtics, porque simplesmente eu disse, não dá pra gente contar com o Boston em uma situação como essa, onde o adversário é franco atirador e eles não têm tanta necessidade de vencer. Já o Minnesota Timberwolves, além de ser melhor do que o Houston Rockets, é um time que tem motivações para buscar o resultado. Eles querem se manter pelo menos na zona de play-in e quem sabe conseguir uma vaga nos playoffs direto dessa temporada. Então, sinceramente, tomem cuidado com esse jogo. O Boston é favorito, mas eu não sei o quanto que eles vão se comprometer. O Minnesota Timberwolves, trabalhar com o handicap positivo deles pode ser interessante, mas ainda assim, o histórico recente me deixa meio com medo de estar investindo a favor deles. Então, a análise desse jogo vai ficar lá para o nosso grupo VIP, o nosso chip exclusiva, né? Vai ficar lá pro grupo, porque simplesmente porque eu não sei o que fazer no pré-jogo, eu acho que a gente vai ter que interpretar durante a partida o que vai acontecer e qual a postura das equipes. O jogo entre San Antonio Spurs e Dallas Mavericks é mais um jogo que, só que dessa vez aí sim, a gente precisa saber a respeito da escalação. Sem uma de suas estrelas e o Luka Doncic já não vai jogar, não dá pra saber se a gente pode confiar no Dallas. Eles têm Kyrie Irving e Chris Wood como as principais dúvidas, mas dessa vez eles ainda estão sem o Tim Hardaway Jr. e também sem o Morris. Mas a gente ainda tá falando de 2 jogadores que, por mais, né, que não sejam estrelas, quando você não tem o Kyrie e o Doncic, até dá pra sonhar que o Dallas dá pra vencer.
mas sem até eles, aí fica complicado demais. Vamos esperar novidades na escalação. O meu objetivo é trabalhar com uma vitória simples do Dallas Mavericks se o Kyrie estiver em quadra. O San Antonio Spurs é um dos piores times da NBA, acabaram de vencer o Orlando Magic, acho difícil que eles vençam 2 consecutivas e claro, a gente tem alguns números e argumentos que tragam a justificativa do porquê o Dallas é favorito, mas não vale a pena a gente passar para vocês porque a gente não sabe se o Kyrie estará em quadra. De toda forma, o Dallas não é um time tão confiável, mas o San Antonio Spurs é ainda menos. A segunda pior ofensiva da NBA por 100 posse de bola e a pior defesa também. Vamos aguardar episódios dos próximos capítulos e agora sim, uma tip, finalmente, né? A gente vai passar uma tip pra vocês no jogo entre Clippers e Golden State Warriors. Mas antes da gente seguir, pessoal, já conhece o nosso grupo VIP? Já deixou o seu like? Lembrando que essa é a semana do aniversário aqui do Cesta de Trade, então clica no botão de joinha só pra dar aquela moral pra gente. Depois de um dia perfeito ontem, acho que a gente merece, então deixem um like. No nosso grupo VIP a gente mandou, se eu não me engano, foram 5 palpites, 4 greens e um red ali. A gente tinha indicado um over em pontuação do Mitchell Robinson, que acabou não batendo, mas a gente também indicou pra galera lá ser lucrativa um over em assistências do quem teve os Caldwell Pope, acima de 2.5 assistências, que bateu ali, né, com 6 minutos de jogo. A gente também indicou ali, né, um under na partida entre Washington Wizards e Detroit Pistons, o under total. A gente também tinha indicado pra vocês até que a gente sempre passa ali uma lista dos nossos times favoritos, e a gente indicou Cleveland pra vencer, Wizards pra vencer, Toronto Raptors pra cobrir o handicap, San Antonio Spurs pra cobrir o handicap, além de outras chips exclusivas que você só poderia ter encontrado lá, over em pontos do Anthony Davis também, tipo interessante que a gente passou e bateu, além das chips aqui do canal que deram green também, 100% de greens aqui no YouTube, então dê essa moral pra gente, meta de 250 likes e bora pra Clippers e Golden State Warriors. Comentem também se vocês concordam ou discordam da gente, quais entradas vocês pegaram ontem que a gente indicou. Bom, nesse jogo aqui a gente vai trabalhar com o over, tá? A gente não tem muitos caminhos a serem seguidos, não tem linhas tão confortáveis na minha visão, mas tem linhas que eu acredito que possam bater. A gente até poderia trabalhar com a linha de pontos também do Los Angeles Clippers, mas as linhas vão acabar altas demais, pelo menos pro meu gosto. Eu acredito mais na pontuação conjunta, acima de 230.5 pontos totais para essas duas equipes, e o nosso grande foco nesse jogo é o fato de que, jogando fora de casa, o Golden State Warriors é uma peneira defensiva e é um time que joga num ritmo muito alto, ou seja, teremos muitas posses de bola para os dois lados. Com o Stephen Curry a gente sabe do poder de fogo dos Warriors e também que o setor defensivo deles deixa a desejar, principalmente hoje que eles têm mais uma vez desfalques defensivos importantes. Bom, a gente tá falando de o Golden State Warriors, que é o time visitante mais rápido de toda a NBA, ou seja, eles gastam um pouco o relógio e dão muitas posses de bola para os seus adversários e produzem para eles mesmos, ou seja, mesmo que eles não estejam calibrados, a gente tem mais chances aqui de um acima de, porque teremos muitos arremessos por minuto. Mas eles também são a terceira pior defesa de toda a NBA jogando como visitante. Se a gente for fazer um recorte dos últimos 10 jogos, desde que Russell Westbrook chegou ali, né, na equipe do Los Angeles Clippers, na verdade ele chegou a um pouquinho menos de jogos, mas dá pra gente englobar aqueles no qual ele participou, a gente tá falando de um Los Angeles Clippers que aumentou muito o seu ritmo, o seu pace, se tornaram a 13ª equipe mais rápida de toda a NBA, e se a gente for fazer, né, for ignorar aqui esse recorte do período em que o Russell Westbrook esteve na equipe, a gente tá falando de um Los Angeles Clippers que era um dos times mais lentos. Esse é o efeito Westbrook, a velocidade com qual ele resolve suas jogadas, com que ele faz a transição, faz com que a gente trabalhar aqui com acima dele nos jogos dos Clippers seja sedutor. É verdade que eles foram bem defensivamente recentemente, mas eu ainda acho que dá pra gente tirar proveito desse over 230.5 pontos quando a gente fala de um jogo que envolve o Golden State Warriors. Bom, se a gente for olhar os últimos 10 jogos jogando como visitante dos Warriors, eles fizeram 117.9 pontos e sofreram 125.1, dá uma média aí, né, de mais de 240 pontos totais nas partidas dos quais eles estiveram envolvidos. Na verdade, 243 pontos. A gente também pode observar que superou a casa dos 230 pontos contra o Memphis, contra o OKC, contra o Los Angeles Lakers, contra o próprio Los Angeles Clippers, contra os Blazers, contra o Denver, contra o OKC, contra o Cleveland, ou seja, em 8 dos últimos 10 jogos fora de casa dos Warriors, a gente teve um acima de. A gente também tá falando de um Warriors que, dentre os visitantes, é o time que mais sofre bola de 3 na NBA, ficando atrás somente do Houston Rockets. Isso também é bem preocupante. Além do fato de jogarem com os desfalques defensivos importantes, como eu já destaquei para vocês. Eles vêm hoje sem o Gary Payton II, sem o Andrew Wiggins e sem também o André Iguodala, o que significa que fica um pouco mais fácil do Los Angeles Clippers contribuir nessa linha de pontos. E vamos combinar, um time com Jordan Poole, Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, dá pra gente acreditar que eles vão pontuar o mínimo nessa partida, né, para contribuir com esse acima de que a gente indicou. Lembrando que a gente precisa considerar os jogos fora de casa dos Warriors. Eles são uma equipe completamente diferente,
quando estão com o pé na estrada, mas também os últimos 4 jogos consecutivos deles superaram essas linhas e a gente tem um bom cenário para trabalhar com esse over. Beleza, então acima de 230.5 pontos é o nosso palpite para Clippers e Golden State. Mas palpite também a gente cap de mais 6.5 no jogo dos Cavs contra o 76ers. Se o Jarrett Allen e se o Donovan Mitchell jogarem, a gente vai indicar também para vocês acima de 1.5 bolas de 3 do Dillon Brooks. Indicamos também acima de 108.5 pontos dos Bulls, combinado com acima de 107.5 pontos dos Kings. Indicamos também aqui, né, acima de 22.5 pontos do Dillon Brooks e indicamos ali a vitória do Boston Celtics para vocês trabalharem somente no ao vivo, bem com a vitória do Dallas, caso o Kyrie Irving jogue. De resto, a gente vai passar palpites exclusivos lá no nosso grupo VIP, mas esses 2 jogos no específico, Minnesota e Boston, Spurs e Dallas, tem que ter paciência, tem que esperar antes de fazer qualquer investimento, beleza? Lembrando que apesar de ontem a gente ter sido perfeito, a gente tem que pensar no médio e longo prazo. Amanhã pode ser um dia em que a gente só vai ter head, mas podem confiar. Se baseando nos números e estatísticas como a gente faz aqui, a médio e longo prazo, você vai ficar no green, então chamem lá no WhatsApp, aproveitem e conheçam os nossos parceiros aí, links na descrição. Muito obrigado pela sua audiência e falou!